Olá, eu sou a Giovana e esse é o nosso novo formato de podcast. E esse podcast cada dia vai trazer uma série antológica, uma série trazendo histórias bem contadas, superação, emoção, informação. Aliás, todas as histórias precisam ser contadas e compartilhadas. E todas as vezes, para quem segue meu programa, sabe que eu trago aqui pessoas que são escolhidas a dedo. Essa pessoa que está aqui de frente para mim é uma pessoa que eu, além de gostar muito, minha energia assim conecta com a dela demais. Eu sei que ela é uma excelente profissional porque eu já sou paciente dela e gostaria de dar as boas-vindas à doutora Larissa, biomédica, especialista em estética avançada. Seja bem-vinda, Larissa. Giovana. Vou te chamar de Larissa hoje, só para a gente poder quebrar o gelo, Fica pode à ser? vontade. Eu fiz uma breve apresentação e eu gostaria que você se apresentasse. Sim, então, sou Larissa, biomédica esteta, formada mais de 8 anos de profissão, né, na área, sempre trabalhei na área da beleza. Gil, eu comecei a trabalhar com meus 13 anos de idade, trabalhava em salão de beleza, mexia cabelo, unha, sobrancelha, então sempre gostei dessa área. Ingressei no curso de biomedicina aos meus 18 anos, aos 22 anos já estava formada na área e mesmo durante a faculdade já trabalhava com excelentes médicos, angiologistas, dermatologistas e com quem aprendi muita coisa. Eu fui encantando muito sobre os procedimentos estéticos minimamente invasivos injetáveis e fui gostando cada vez mais. Não entrei na biomedicina, por incrível que pareça, por trabalhar muitos anos na estética focada, né, nisso, né, na biomedicina estética. Mas como já estava dentro da área, eu fui gostando, me encantando cada vez mais sobre o autocuidado, a área da beleza, a estética e até então Nunca mais saí. Mas é uma profissão que você escolheu por aptidão e por amor. Exatamente. Eu percebo isso quando eu vou no seu consultório, que você é uma pessoa muito cuidadosa e assim, eu não tô vendendo meu peixe não, sabe, gente? Mas é realmente difícil a gente ter profissionais que realmente fazem o que amam. Por gosto, né? Por gosto. Porque se a gente for analisar, a gente busca duas coisas no mundo, né? O ter e o ser. Né? E o ter é a questão material. Você precisa ter o tempo inteiro algo que te pague bem, que te dê viagens, que te dê joias, que te dê carros bons, mas muitas vezes você tem isso tudo e não está satisfeito, não trabalha com amor. E eu percebo isso todas as vezes que eu vou ao seu consultório, que você é uma pessoa ímpar, tá? Muito Fica aqui obrigada, assim, Giovana. não é demagogia, mas é o meu sincero, é por isso que eu te convidei. Eu acho você uma pessoa fantástica. E me conta uma coisa, quando você começou a trabalhar no salão desde os 13 anos, e essa parte até nova, né, pra gente, o que chamava mais atenção em você? Você gostava de transformar as pessoas ou você gostava de fazer, não vou falar fazer testes, mas assim, você gostava de ver as pessoas saindo felizes e transformadas, com o cabelo mais bonito? O que chamava atenção? Na verdade, são os dois. Os né? dois? Os dois. Porque você fazer o cabelo de uma mulher, fazer uma sobrancelha, uma unha ali, você vê ela feliz com o resultado, ela se sentindo bem com aquilo, isso é que me encanta. Por isso que eu gosto tanto hoje de fazer os procedimentos que eu faço, que eu trabalho, e ver minhas pacientes se olhando no espelho, se vendo cada dia mais felizes com sua aparência, autoestima melhor. Autoestima, a verdade é essa. Entendeu? Poder ajudar, contribuir de alguma coisa na vida de uma mulher, até de homens também, porque hoje cada vez mais nosso público masculino vem aumentando. Sim. Então, contribuir com essa questão da autoestima, do autocuidado, para mim, assim, não tem preço. Eu acho que é fundamental quando a gente vê a pessoa saindo com um sorriso nos olhos, seja ela em qualquer função, se sentir né? linda, se olhar, sentir bonita, Nossa, linda. Então... e beleza, hoje é até o nosso tema, né? O nosso tema é envelhecer, beleza, saber envelhecer bem, cuidando da beleza. Exatamente. Porque uma coisa é você ter 20 anos, você tem uma produção X de colágeno, de 1000 coisas,
né? E outra coisa, você ter 50, que você sabe que gradativamente você vai perdendo isso, 90, 80, mas assim, cada etapa da vida você não perder essa vontade de continuar cuidando para envelhecer bem com saúde Com é certeza. muito importante, né, Todo mundo Larissa? tem que ter vaidade, né, Giovana? Pra É, gente que é mulher, isso é muito importante a gente ter vaidade, porque a autoestima anda junto com a saúde, né? Eu lembro que você até comentou comigo que a aparência é tudo. sim, Você lembra que você falou isso lembro, comigo? lembro. E envelhecer é inerente, né? Não tem como fugir disso. Mas você tá ali com seus 50 mais, 60 mais, se sentindo bem dentro, da realidade, né? Que também é o nosso foco Uhum. aqui hoje, é primordial. É aceitar o envelhecimento se cuidando, Justamente. né? Eu acho isso muito bacana e eu fiz, é engraçado que a gente vai entrando nesse assunto, como é um assunto que eu tenho muita curiosidade, eu acabo desviando um pouco as perguntas, sabe? Mas eu vou para a primeira pergunta que foi feita, foi a seguinte: qual foi o pedido mais inusitado que uma paciente já te fez no seu consultório? Então, Giovana, hoje com essa onda de filtro, inteligência artificial, né? As pessoas, ela tem um pouco de distorção de imagem e eu sempre falo expectativa e realidade, né? Aí tira aquela foto com aquele filtro extremamente exagerado, né? Que Sim. modifica muito o rosto e que não é compatível com a realidade. O paciente chega para mim e me fala, eu quero ficar assim, eu quero ter esse rosto. E nem sempre, né? A gente pode trazer, de fato, esse resultado para o paciente. Né? Então, alinhar a expectativa. E como que você conduz essa situação? Primeiro alinhando a expectativa, né? A gente tem principalmente a questão de uma pele mais madura. Né? A gente tem que conversar sobre estrutura óssea, sobre a questão da elasticidade da pele, né? O que comporta, o que não comporta, né? Eu falo muito aos pacientes, inclusive, os pacientes gostam de mim, inclusive, por isso, que eu falo que dá para fazer o que não dá. Você né? já me falou algumas coisas que não dava para fazer e eu saí revoltadíssima. Brincadeira, gente, ela nunca falou não. Mas assim, eu já tive vontades que eu fui com a ideia e a Larissa falou, eu acho que seria melhor você dar uma outra opção, né? Exatamente. Eu acho isso bacana. O que pode ser alcançado, né? A sinceridade, você não está ali vendendo mágica, né? Porque eu imagino que existem, como é um negócio muito do momento, né? Um negócio, a estética é um assunto muito falado atualmente, as pessoas elas estão perdendo mesmo um pouco a conexão com a verdade, né? Igual essa questão das redes sociais, inteligência artificial. Vou contar um caso rapidinho aqui, porque eu jamais vou esquecer isso e eu acho que quem está em casa já passou por isso também. Fui convidada para um evento, era um evento social e tal, e eu estou procurando a anfitriã que me convidou, né, e tal, e eu não achei, falei assim, gente, será que ela não vai chegar? Será que ela não vai chegar? E na hora a pessoa falou assim, ela está ali. Aí eu olhei e falei assim, nossa, banner, tinha um totem dela na entrada, tinha um banner, tinha várias coisas. Eu falei assim, mas não era só Photoshop, não era só inteligência artificial, parece assim que era um avatar com características. Nada a ver com a pessoa. Então, você chegou lá e você nem reconheceu. Não reconheci e naquele momento, automaticamente, o nosso cérebro, ele acaba quebrando aquela, de certa forma, um pouco a admiração, porque nesse caso, nesse evento mesmo que eu fui, foi um evento para poder buscar autoestima, foi para o lado terapêutico, você enxergar a sua essência. E aí quando você percebe que as pessoas estão vendendo isso, mas que elas mesmas perderam essa essência, aí você acaba deixando de ser fã, né? Mas voltando aqui para as perguntas, no seu consultório, existe alguma celebridade que virou referência estética dentro no seu consultório, não, de todos os consultórios, na sua opinião?
Sim, hoje a gente tem como referência várias, né, atrizes, né, que já estão, né, na fase mais madura e que estão envelhecendo bem, com qualidade, com naturalidade. Eu sempre dou exemplo, né, para os meus pacientes. Ela ficou famosa, né, nas minhas pacientes, é a Bruna Lombardi, que aos Ela é linda. 73 anos Ela é linda. está assim incrivelmente maravilhosa, É. né? E os especialistas dela já revelaram os segredos, né? Dela estar tão bem aos seus 73 anos, que é os cuidados, os bioestimuladores de colágeno, né? O estilo de vida que ela leva, mas a cerejinha do bolo são os procedimentos que ela sempre faz, com cuidado, com cautela, né? E ela é referência exatamente por isso, já ser uma pessoa muito bonita, uma mulher muito bonita e muito bem cuidada pela idade dela e de Sim. forma natural. Sim, eu não acompanho muito, mas assim, eu lembro que ela sempre foi um ícone de beleza, né? E mesmo hoje, mais velha, a gente vê que ela envelheceu e tal, mas ela continua muito bonita, Muito linda. Também né? tem o exemplo da Eliana, da Ivete, né? Sim, Cláudia Raia também tá muito linda, né? Depois dos da seus idade. 50, pra idade, né? Eu acho que a gravidez também deu um up, né? Deu up, Tô ajudou, doida né? pensando aqui, será que eu engravido? Os hormônios fazem bem. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos a outra pergunta aqui que é bem questionável. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai fazer uma viagem no tempo, você. É revolução tecnológica. Se você pudesse voltar 10 anos no tempo, qual tecnologia estética atual mais te impressiona? Os ultrassons microfocados, sem sombra de dúvida. E hoje, Giovana, eles estão muito mais tecnológicos, porque é uma tecnologia coreana, né? Que eu sou fã, e eles são, sim, admiráveis pela sua inteligência, e eles conseguiram desenvolver muitos ultrassons microfocados para dar mais resultado com o mínimo desconforto possível. Então, é um procedimento muito versátil, que entrega muito resultado e extremamente tecnológico. Vou fazer um adendo aqui. Eu não assisto esses programas de televisão aberta, até porque eu não tenho tempo. Mas eu vi recentemente uma matéria aleatória, foi no rádio, que é um tratamento que uma menina daqui de Belo Horizonte, Ana Paula, do Big Brother, fez. É ultrassom microfocado, né? Também. Né? Ela gosta muito também de usar PDRN, exossomos, né? São os peptídeos, né? Os Famosos agora no peptídeos. momento. Porque a pele dela é maravilhosa, né? Ela trabalha muito com ultrassom microfocado, lasers também, como fotona, que é muito bom. Agora, o ultrassom microfocado, para quem está em casa e quem nunca teve a oportunidade de fazer, como que ele age na pele? Qual que é o tratamento? Como Ele que é ele é baseado indicado? em onda eletromagnética, que ele vai liberando essas ondas eletromagnéticas dentro do tecido e vai formando pontos de microangulação sanguínea lá dentro. Qual que é o objetivo? Todo o processo de estímulo de colágeno, na verdade, ele tem essa função de fazer uma lesão controlada para depois ter uma reparação do tecido. Falando a grosso modo, né, para não entrar em termos muito técnicos, para o pessoal entender melhor. Sim. Né? Por isso que a gente sempre indica não tomar anti-inflamatórios, né, para não perder um pouco desse efeito que a gente quer que aconteça. Porque é uma lesão controlada para ter reparação, para ter estímulo das células, né, que fabricam, né, o nosso colágeno a voltar a produzir mais rápido, uma potência também mais rápida para recuperar, né, a firmeza, o brilho, o glow, o viço da pele. E esse tratamento, você já consegue ver resultados a partir de quanto tempo? Então, todo o processo de estímulo de colágeno é a longo prazo, justamente porque a gente precisa dessa regeneração, né, desse reparo, para a gente começar a ver resultado. É um tratamento também que eu gosto demais, que eu sou super fã, trabalho há muitos anos, é o ácido L-polilático. Né? Então, é uma marca muito famosa aí, que eu sou apaixonada por ele, inclusive, que eu até falo que por ele eu ponho minha mão no fogo mesmo, que ele realmente entrega resultados espetaculares, que é
a longo prazo. Quanto mais tempo vai passando, melhor sua pele vai ficando, melhor Que é vai o ser a bioestimulador. firmeza, que é o bioestimulador. Esse é injetável, né? Esse é injetável. E já o ultrassom microfocado É um aparelho. é um aparelho. Exatamente. E tem dor? Olha, mínimo possível. Hoje as tecnologias mais recentes, né, elas foram aprimoradas justamente por isso, para entregar mais resultado com menos desconforto, né, para o paciente. É um procedimento muito versátil, não te impede de você ter suas atividades normais no dia a dia. Você pode fazer, até brinco com os pacientes, pode fazer agora e ir direto para balada, para praia, entendeu? Por isso que o pessoal gosta, os pacientes gostam muito, porque ele não te impede de seguir Não sua te impede, rotina. não precisa de você ficar tantas horas sem ir para academia, embora eu adoro quando eu saio e falo assim, ó, você não pode ir para academia durante tantos dias. Giovana. Brincadeiras à parte, mas assim, esse você não tem, a pessoa fazendo, você não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. E recuperação é super rápida, é muito tranquilo. E quais as regiões do corpo que você pode fazer o ultrassom? Onde tiver flacidez, nós podemos trabalhar com ultrassom. Tem uma máquina assim que você entra dentro dela? Todo mundo pergunta isso. Gostaria muito de saber, mas até então, não. Então é por região. É por região. E até quantas regiões que uma pessoa pode fazer? Tem restrição? Não, ultrassom microfocado não tem. Então, se eu reservar um dia inteiro... alocar a máquina para fazer o dia todo, todo vai até a sola do pé. Full face, submento, pescoço, colo, abdômen, tenda de coxa, braço, tudo que você imaginar pode fazer. Que bacana, né? Então, isso é uma tecnologia de 10 anos que foi evoluindo para melhor e que está cada dia melhor. Exatamente. É muito bom saber. Outra pergunta que nós temos aqui é qual procedimento está revolucionando a estética em 2026? São os peptídeos. Peptídeos. Os peptídeos, o que são os peptídeos? Isso não está na pergunta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Os peptídeos são ativos, que eles são trabalhados muito com bicroagulhamento ou laser de túlio. Eles são associados para ter um drug delivery, né? Uma entrega melhor desse ativo dentro do tecido. O objetivo é sempre melhorar a qualidade de pele, o brilho, o viço, o glow, né? Ter aquela pele mais natural, né? Sem ser nada forçado e aquele né, semblante de descansada, saudável, né? Sim. Que é o objetivo de envelhecer mais naturalmente também, né? Agora, os peptídeos, eu vi que, assim, eu vi na internet, eu fuço bastante, né? É meu papel. Eu vi que tem eles tópicos, tem injetáveis, tem um que você vai na clínica e aplica uma vez por mês, não sei. Me corrija, tá? Isso foi só assim, o Google que me informou. Existe eficácia nos tópicos também mesmo? Sim, muito, né? Que são os exossomos, né? O PDRN, né? Que é derivado do esperma de salmão. Tem outros peptídeos hoje no mercado que são polêmicos ainda aqui no Brasil pra gente, né? Justamente por ainda não serem aprovados pela Anvisa de forma injetável, somente tópica, né? Mas o que a gente utiliza muito mesmo são os tópicos, mas sempre associado com alguma tecnologia para melhorar mais a entrega. Uma substância apenas não faz milagre, é um conjunto. É um conjunto, né? E sessões também, né, de tratamento para a gente ter um resultado E esses peptídeos, a gente já sabe que na Europa e em outros países eles já são utilizados, mas aqui no Brasil eu acredito que eles ainda não foram liberados. Ainda né? está em estudo. Mas muita gente tem comprado nos países vizinhos e está trazendo para cá, está fazendo uso. O que você acha disso? Eu como profissional, né, na área da saúde, eu não defendo muito o uso tópico dessas substâncias, até por não ter aprovação aqui para a gente, ainda não ter concluído 100% dos estudos. Mas quem usa lá na Europa, que já foi concluído e que apresenta essas melhorias, né? Ai, tô doida para poder começar a usar. Agora mais uma pergunta. O que as pessoas ainda não descobriram sobre os bioestimuladores de colágeno?
Então, primeira coisa, poupança de colágeno. Hoje, todo mundo me pergunta em relação se tem idade certa para começar. Não tem, Giovana, porque cada ano que a gente vive, nossa produção de colágeno ela só tem a cair, despencar, né? Só ladeira abaixo. Então, a gente tem que focar mais na prevenção. Essa frase me mata. Hoje a gente tem que focar muito na prevenção. Hoje, né, eu falo que a nossa geração, ela sua, é privilegiada, né? Porque nós temos acesso, né? Até pouco tempo atrás não tinha, né, Giovana? Não tinha tanto acesso, era muito caro, não tinha tanta informação sobre, né? Mas eu foco muito nessa poupança de colágeno. Quanto antes você começar, melhor é. Né? Muitos pacientes me até brincam comigo, mas você é muito nova, você não precisa. Aí eu respondo, eu começo agora para não precisar mesmo, né? Claro, né? Sim, tem um nome, né? Para preventivo. Tanto os bioestimuladores, a toxina botulínica e até mesmo o ácido hialurônico, né? Que é maravilhoso, mas é só saber como usar, é perfeito. É muito interessante isso. E agora, quando a gente fala em bioestimuladores, como eu sou muito curiosa, eu sempre vou lá, dou um Google, vou lá pesquisar e aí sempre tem alguma clínica que passa o procedimento. Então, quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, isso é dolorido demais. E aí eu fiz com você, e eu falei assim, já acabou? Não dói. Mas assim, eu sei que várias pessoas que estão assistindo podem falar, não, para mim doeu e tal. Existe alguma técnica diferente que você usa para poder deixar a paciente feliz? Porque assim, eu não saí chorando, não saiu nenhuma lágrima do meu olho lá. Não sei se é falta de vergonha na cara ou se é porque realmente você usou alguma coisa que não doeu. Giovana, nada de diferente. Nada diferente da técnica convencional. Eu acredito assim que é a paciência, né, a tranquilidade que você passa para o paciente, a tranquilidade, a segurança que você passa para ele, tudo isso no final faz diferença para ele conseguir fazer o procedimento de forma tranquila, sem dor, desconforto. É claro, né? Um pouco de dor vai ter, né? Ali na hora de fazer anestesia, né? Mas a calma e a tranquilidade na hora de fazer o procedimento é que muda tudo. Isso é fundamental, porque eu já fiz, tenho até pessoas que eu gosto muito e que respeito como profissionais, mas eu acho que uma das mãos mais leves que eu conheci, eu não sou aficionada assim, você vê que a gente está fazendo um tratamento de uma coisa que me incomoda muito, que é a flacidez e a celulite, mas eu não sou doente com isso, né? Pelo menos assim, eu não acho que eu sou doente com isso, mas é uma das vezes assim que se eu tivesse te descoberto antes, eu já não tinha mais celulite. Eu teria feito mais vezes, né? Teria feito mais vezes, porque o que impede muito, eu acho que deixa muita gente que tá, principalmente quem vai nos assistir, de procurar e falar assim, ai não, mãe, vai doer, ai né, eu sou sensível à dor. Isso. Realmente, é muito bacana. Vamos lá nesse assunto que é super polêmico. IA e estética. Já estamos entrando na era dos diagnósticos feitos por inteligência artificial? Com certeza, né? Que foi a nossa primeira pergunta, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência, né? Um pouco mais de cuidado em relação à cobrança de mídia, de influência, justamente por um padrão inalcançável, né, Giovana? Já começa por aí. É porque você acaba querendo virar um personagem, né? Assim, uma Barbie, uma boneca, alguma coisa a gente sabe que a gente não... Está adoecendo as pessoas hoje. Isso é um ponto de vista meu, quero deixar bem claro, não tem nada a ver com a doutora Larissa e com nenhum médico ou biomédico que trabalhe com isso, mas eu tenho pavor das bocas de salsicha, sabe? Eu vejo aquilo e falo assim, gente, imagina ela tomar alguma coisa no canudo.
Eu fico imaginando assim, deve ser difícil, né? Igual fazer botox no código de Barros. Você fica assim, não prende, né? E quando uma paciente chega no seu consultório e fala, eu quero isso. Eu não coloco, Você não Giovana. coloca? Eu não coloco. Só que aí elas vão em outro lugar e fazem para ela. É porque Mas eu quanto não mais coloco. mais caro é, né? Exatamente. Porque eu acho que precisa ser, já que a gente está falando de harmonização, harmonização facial, fica desproporcional, né? Não tá natural. Não tá, Não é E aquilo, assim, né? cada dia que passa, que eu acompanho, celebridades ou não celebridades, uma vizinha que você encontra no elevador, eu fico pensando assim, nossa, eu acho que muita gente perdeu um pouco essa... Teve o surto, né, realmente, da era da harmonização facial, onde se utilizava ml de preenchimento, né? Teve esse surto hoje, graças a Deus, está saindo um pouco fora de moda, né? Inclusive, né, no meu consultório, nas clínicas onde eu atendo, cada vez mais, todo mundo está procurando mais naturalidade, realçar sem exagerar, né? Justamente porque já está saindo um pouco fora de moda esses efeitos artificiais. E como que tira? Fiz um preenchimento labial, é um exemplo, tá, gente? Nunca fiz. Fiz um preenchimento labial e detestei Como é que eu faço para tirar? Então, Giovana, tem uma enzima que se chama hialuronidase. Essa enzima degrada o ácido hialurônico. Porém, eu falo com todos os pacientes, até mesmo com profissionais, né, que me perguntam, hialuronidase não é borracha. Ela tem que ser usada em casos extremos, mesmo de necessidade. Até porque ela é uma substância muito alérgica e reativa. Primeiro tem que ser feito um teste, né, para ver se não vai ter nenhuma reação alérgica ali do produto, para depois ver se convém ou não, né, utilizar essa substância. Por isso tem que pensar muito mesmo, né, antes de querer colocar muito produto, né, até para não se arrepender depois, né, porque a hialuronidase não é borracha, tem que ter cuidado com ela. E essa substância, ela é imediatista ou ela leva um tempo para ser? É muito rápido o efeito, muito rápido. Na hora ali ela já começa a agir, até 72 horas após ela já degrada. Só que eu te falei dessa questão também, que nem sempre a gente pode utilizar, porque além de degradar o ácido hialurônico injetável, ela também absorve nossa hidratação natural do corpo. Então são casos extremos mesmo que a gente deve usar. A gente sempre tem que ter em consultório, né? Até porque a gente nunca se sabe, pode ter uma intercorrência ali durante o procedimento, né? A gente, né, não sabe se vai precisar usar, se tem alguma isquemia, é raro, tá, gente, isso acontecer. A gente tem lá, fica no armário, mas a gente nunca quer usar. Sim. Entendeu? Sim. São casos extremos mesmo que a gente trabalha com essa enzima que degrada. Mas tem solução para quem está aí sem sair de casa por vergonha tem como. do procedimento mal pensado, né? Exatamente. Existe algum tratamento que parece ficção científica, mas já é realidade, Larissa? Temos lasers íntimos hoje no mercado, tá bombando, tá? Menina, me conta esse babado muito aí. laser íntimo. Para tratar flacidez, para atrofia muscular, para até incontinência urinária. É um tratamento até então novo no mercado que está sendo revolucionário, porque está sendo substituído até cirurgias. É isso que eu ia te perguntar, porque quando quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai tendo flacidez em tudo, né? Então, antigamente a gente ia para um médico para fazer, eu esqueci o nome da cirurgia. Linfoplastia. Então, esse tratamento, ele já faz o que a cirurgia faria. Exatamente, só em casos extremos, né, que o profissional, né, que acompanha o ginecologista que vai, não, seu caso é só cirúrgico mesmo. Mas hoje também a gente está trabalhando com lasers íntimos. Se for só cirúrgico mesmo, tem que ser um negócio bem grande. Exatamente, hoje a gente também está trabalhando com lasers íntimos, né, além da estética também, né, íntima da mulher, para prevenção também. Que bacana, Larissa. Olha, tá no meu top 10 das minhas vontades. Eu sou muito curiosa com isso e eu acho fantástico quando você pode minimizar sem correr o risco, né? Conscientemente, exatamente, sem correr o risco, usando essa tecnologia. E hoje, Giovana, cada vez menos está sendo procurada cirurgia plástica.
principalmente facial? Sim. Justamente pelos procedimentos estéticos. Isso é estatístico. Cirurgia plástica, lift facial, né, já tá caindo muito para quem já tem esse hábito, né, de tratar desde sempre, né? Não tô falando para um caso extremo também, né? Sim, porque dependendo do sim. caso extremo, eu mesmo já oriento o próprio paciente, né, qual que é a vontade dele, se ele tem vontade de fazer cirurgia, se ele tem coragem, se ele pode fazer. Se puder, tá tudo tranquilo, eu já oriento fazer um lift cirúrgico, né, para depois a gente fazer a manutenção com os tratamentos em consultório. Mas se não puder, né, seja por algum problema de saúde, seja porque a pessoa tem medo, né, a gente vai, né, ali em expectativa primeiro e vai tratando com os procedimentos estéticos. Estéticos tem uma melhora muito boa, né? Mas dependendo do caso, eu já falo, o que que faz para resolver isso aqui? Plástica. Plástica. Entendeu? Mas quem já tem esse costume de tratar desde sempre, já fazendo ali um botox preventivo há muito tempo, já trabalhando ali com os bioestimuladores, né, de colágeno, tá envelhecendo assim com uma qualidade absurda. Isso é fantástico. Eu lembro, assim, eu vou pegar até um dedinho de prosa para fazer uma viagem no tempo, que quando eu era mais jovem, eu lembro, mais jovem não, eu era adolescente, minha avó devia ter uns, nem 40, né? Eu devia ter uns 12, minha avó devia ter uns 40. Minha mãe foi mãe muito jovem, minha avó também. Minha avó, eu lembro que ela já era uma senhorinha, que usava, assim, as roupas, os trajes a gente nem entra em detalhes porque eram de época, né? Mas ela já era uma senhora. Com 40 anos. Com 40 anos. Hoje eu vejo que as mulheres de 40, de 50, elas estão assim, não, né? Claro que toda regra tem uma exceção, mas elas estão se cuidando muito mais mas não só mais bonitas, mas muito mais confiantes, muito mais. Outro dia, eu não sei se você vê Reels, não sei se foi no YouTube, que eu vi um programa do Silvio Santos, um corte. Vejo demais, Você Giovana. vê no Namoro 20 e na poucos TV. anos. Nossa, gente, parece o que tem 40, Osvaldo. 50 anos. Ah, o Osvaldo. Osvaldo, quantos anos você tem? 24. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, ele parece ter 50. E as mocinhas, 19 anos, 21. Com E eu cara falei, de 60. com cara de 60. Eu falei assim, nossa, gente, que época boa que a gente está vivendo agora, Hoje né? 50, 60 estão maravilhosas, né? Como são nossas musas inspiradoras, né? Que a gente falou. Pois é. E eu até brinco com as pacientes também. Hoje os 50 são os novos 30. Pois é, eu me sinto, eu tenho 50, né? Eu me vejo hoje assim, não, eu acho que também tem um pouco mental, né? Que às vezes a pessoa entra ali, não, tô velha, o universo ele é mental. Exatamente. Mas eu me sinto muito bem, assim, não melhor, assim, que é claro que eu também tenho essas questões do desgaste ao longo da vida, mas hoje eu me sinto uma pessoa muito mais disposta do que quando eu tinha 30 e poucos, 40 e poucos, não, 40 e poucos não, 30 e poucos, 20 e tantos e 30 e poucos, até porque eu tinha muito mais responsabilidades e hoje eu tenho mais tempo de me cuidar. E eu olho assim e falo, poxa gente, não é que eu estou envelhecendo bem? Você pode até deixar no comentário aí, falando que não acho não, mas eu acho, pronto, acabou. O importante é você achar, você olhar no espelho e sentir bem. E eu acho que as minhas amigas também, da mesma idade, na mesma faixa etária, estão envelhecendo bem também. Isso me faz muito bem. Agora, é aquele caso, né? É você envelhecer bem, tratar bem sem neurose, né? Sem ficar colocando sua saúde em risco para poder... Tudo tem limite, né, Giovana? Essa é polêmica. Qual o maior erro que as pessoas cometem tentando economizar num procedimento? Sempre optando pelos procedimentos mais baratos. Tipo aquelas coisas que chegam pra gente no Instagram. Botox full face, não sei o que, R$200. Seja paciente modelo. Exatamente, tem que tomar cuidado, né? Porque não é regra não, mas preço é proporcionar qualidade. Sim. Não é regra, mas é. Para você hoje vender um produto bom, um produto de qualidade, não é.
barato. A não ser que seja uma escola, uma faculdade que esteja ali, Exatamente, né? né? Mas o maior erro é sempre optar, né? Porque já peguei muitos erros, né? Não vou falar como que eu cometi, mas hoje o que difere um profissional bom de um não bom é você saber lidar com as intercorrências e corrigi-las, Sim, certo? sim. Mas sempre é... Em todas as áreas, inclusive. Exatamente, né? Eu lembro um dia que uma amiga minha, uma grande amiga minha, me falou, olha, na época do peixe urbano, olha pra você ver, eu entregando, eu já falei que eu tenho 50, pronto. Na época do peixe urbano, você não lembra, não? Lembro sim. Era um aplicativo de venda coletiva que vendia baratinho. E na época não era Botox, não, eu acho que era limpeza de pele com peeling químico. E aí que nós fomos e, menina, eu fiquei na carne viva, meu rosto ficou assim, porque foi tão... Ela foi muito simpática, ela tentou... Te deu me assistência. deu assistência, foi uma pessoa muito querida, não posso reclamar, mas eu acho que ela se encaixa, essa história que aconteceu comigo, Foi um né? barato que saiu caro. Foi o barato que saiu caro, porque realmente eu gastei muito mais depois para poder, e ainda fiquei com manchas no rosto. Hipercromia pós-inflamatória. Então foi bem traumatizante. Depois disso, nunca mais eu fiz peeling químico. Nunca mais fez. Um exemplo também que eu dou, que também é polêmico, é a questão dos fios de PDO. Ah, tá. Não é que é um procedimento ruim, mas tem que saber ser indicado, bem indicado. Porque às vezes está lá na promoção, eu quero fio. Só que a maioria das pacientes que vão buscar pelo fio de PDO já estão com a pele no estágio de flacidez muito elevado. Eu não tenho fibra de colágeno e elastina para a fibra fixar. Por que eu estou te falando isso, Giovana? Porque as pacientes chegam com a pele um pouco mais flácida, faz assim e acha que o fio vai fazer isso. Vai. E não é bem assim. Então eu tenho que trabalhar muito bem essa pele primeiro, né? Eu tenho que estimular bastante colágeno, né? Para depois, possivelmente, poder entrar com esse procedimento. Mas é até engraçado que elas chegam, eu quero fazer só isso aqui, ó, só isso, como se fosse uma coisa muito simples e por fácil. Causa das redes sociais, porque eles fazem essas animações e assim, e colocam o resultado eles colocam filtro e um monte de outras coisas, então a pessoa acha que é mágica, né? Eu sempre tive muito medo, eu também tenho uma experiência muito mal sucedida, eu tentei colocar fio uma vez e não deu, e o fio ficou lá dentro porque a profissional falou que o fio não tinha garra, não era o fio próprio. Ela falou, mas não preocupa não, porque ele vai absorver, vai absorver. Só que durante um tempo eu fiquei com uma risca, assim, tipo parece que eu tinha levado uma facada na cara. Ainda bem que foi só de um lado, né? Aí eu fiquei com alto relevo, assim, gigante. Não tem muito tempo, não. Nunca mais voltei nela também. Na verdade, erros são naturais, nós somos humanos, mas assim, os fios de SPDO, né? Eu até gostaria, Larissa, que você explicasse como que é feito assim. Ele tem uma garra aqui, onde é que ele segura para ele poder dar esse efeito? Então, Giovana, a gente tem vários tipos de fios no mercado. Tem o espiculado, que é esse que dá tração, que tem essas garrinhas. Tem o fio liso, tem o fio filer, tem sculpt. Então, são vários. A questão é saber indicar como exatamente. Igual a extração, né, que eu mesma mencionei. As pessoas acham que eles vão, só amarrar aqui atrás. Fio não é cabo de aço não, gente, mas brincadeiras à parte. Para eu trabalhar com fio de tração, eu tenho que ter uma pele muito firme, com fibra de colágeno e elastina para ele fixar, porque senão ele cede todo. Então, raríssimas vezes ele vai ser minha primeira indicação. Entendi. Então não tem como agarrar essas garrinhas no crânio. Exatamente. Agora o fio filler, que ele é muito usado para flacidez palpebral, eu já gosto dele, já trabalho bastante, já indico muito, entendeu? Às vezes um monovolume, né, para um leve suco ali, se o pessoal não quiser trabalhar com ácido hialurônico, não tiver indicação. Então tudo depende.
Sim. Entendeu? Olha, é muito interessante isso. Agora, você lembra da história da Clara e da Gema? Muitos cientistas falam que o vilão é a Gema, muitos cientistas falam que o vilão é a Clara. E até hoje eu não sei quem é que é. Chegar num consenso. E um dia eu escutei de uma influenciadora da área de estética, de uma pessoa da área de estética, não me lembro quem, falando que jamais a gente deve aplicar preenchimento nessa área, porque você vai envelhecer e você vai parecer um bulldog. Eu tenho uma bulldog, sabe? Eu olho para a carinha dela e falo assim, se eu fizer, aí nós vamos parecer irmãs. Isso é verdade ou mito? É mito. Tudo depende, Giovana, da técnica de aplicação, do produto utilizado, dos outros procedimentos que você vai usar junto, né? Hoje, assim, muito bom que o ácido hialurônico não está sendo o nosso primeiro procedimento mais procurado nas clínicas, né? Hoje, primeiro está sendo procurado os bioestimuladores de colágeno, que as pessoas entenderam que ele tem que ser tratada. Primeiro a gente tem que trabalhar tratando a causa, não a consequência, né? Só que dependendo do caso, às vezes a gente pode utilizar sim, né, um ácido hialurônico para dar uma sustentação ali na fossa canina, né, um pouquinho mais superficial para tratar uma linhazinha mais fina que está aparecendo. Então tudo tem que ser estudado, né? Eu não falo que existe procedimento péssimo e procedimento maravilhoso. Sim. Tudo depende se ele for bem indicado. Não está na nossa pauta, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, qual o tratamento que, na sua opinião, você, doutora Larissa, não acha que vale a pena, que não tem efeito, algo que já está no mercado? Olha, laser de CO2 fracionado. Esse é o Carbox? Não. Laser de CO2 queima a pele mesmo. Queima? Hoje está modismo, todo mundo está procurando laser CO2. Só que é um procedimento que eu prefiro nem trabalhar, Giovana, porque é um procedimento que tem mais contraindicação do que indicação. Laser, eu estou aqui tentando lembrar o que é o laser fracionado. É aquele que faz queimadurazinhas na pele, que vai passando de pele, e vai retraindo. Entendeu? Então, por ter mais contraindicação do que indicação, eu opto nem por trabalhar. Já trabalhei por muitos anos, já tive até intercorrência, inclusive, né, que depois a gente tratou, mas é justamente por isso, porque ele é um procedimento que vai dar muito trabalho para o pós-paciente, vai limitar o paciente por alguns dias, inclusive, sair de casa, né? Isso eu tô falando do laser CO2 bem feito, porque se for bem superficialzinho, não vai ter nenhum tipo de intercorrência, mas também não vai ter o resultado desejado, né? E a gente precisa muito de disciplina do paciente no pós. Sim. Então, eu já não confio tanto. A não ser que mantenha ele internado, supervisionado, né? Exatamente. Eu, pelo menos, eu sou uma dessas aí. Sabe, eu faço tratamento, ainda bem que... É um tipo de procedimento que eu não faria em mim, inclusive. Nem na época que eu trabalhava, eu tinha interesse em fazer em mim, porque eu tenho melasma. Você tem melasma? Tenho. Com essa pele de pêssego? Tenho melasma, Giovana. E eu assim, procuro manter bem controlado, né? Até porque é multifatorial, né? Eu falo que a mancha na pele é só a ponta do iceberg, né? Você tem que tratar até de dentro para fora, inclusive. Gente, eu já fiz de tudo para melasma. Até o dia... Hoje eu faço os tratamentos estéticos que você já sabe, né? Comedidos, não são muitos, né? Não é muita coisa, mas assim, eu sofri a minha vida inteira com melasma. E assim, ele rodou o meu... Eu lembro que eu inicialmente foi de gravidez. Foi depois hormonal. Foi hormonal. Aí eu tinha uma mancha grande aqui quando eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos. E aí só sei que hoje eu tô feliz porque ela, assim, vista do que era, ela é menor. Mas eu já cheguei a fazer tanto tratamento para melasma, inclusive esse piriquímico que me deixou quase desfigurada. Que deve ter dado um efeito rebote. Foi tão terrível que depois disso eu falei assim, vou investir em macoagem. Vou aprender a lidar com ele, agora aceita, né? Então hoje eu uso um protetor com cor, eu uso coisa para... claro, faço o tratamento, mas assim, porque senão... Eu acho que rosácea e melasma são coisas que não apagam 100%. Não tem cura, só tratamento, né? Mas quando o melasma é hormonal, a única coisa boa da menopausa
É que depois da menopausa ele melhora. É a única coisa boa, Ô, gente. menopausa, vem em mim. Não, não fale isso não, que era pra ser uma glória, né? Mas é um sofrimento em vários aspectos. Mas pro melasma, depois, porque não tem oscilação de hormônio mais. Mas em compensação não tem oscilação de hormônio, mas Muita coisa piora, né? ladeira abaixo, como a gente dizia, a gente já tem um slogan, né? Ladeira abaixo. Larissa, me conta uma coisa, existe na sua opinião idade certa para começar a fazer tratamentos preventivos? De forma alguma, gente. Não, quanto antes melhor, Giovana, é claro, com muito cuidado, com muita cautela, né? Fazendo o que realmente é necessário, né? Voltando ali no preenchimento labial exagerado, isso jamais eu vou defender, mas não existe, né? Você fazer a toxina, ou a toxina baby, né? Que a gente fala hoje, que é o botox preventivo, né? Dependendo da idade ali, da genética, a gente pode avaliar como que tá o grau da flacidez da pele, a gente já pode iniciar. É o privilégio que eu te falei que a nossa geração tem hoje, né? O acesso a esses procedimentos pra gente envelhecer com qualidade. Eu fico me perguntando qual que era o botox que Marilyn Monroe usava. Não tinha, né? Ainda bem que ela morreu nova, né? Porque senão ia ser um maracujá de gaveta. Exatamente. Brincadeiras à parte, gente, mas assim, eu vejo muitas atrizes antigas, de filmes antigos, lindas, 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 e não existia Photoshop, não existia tratamento estético. Que água que essas mulheres bebiam? Gente, será que era alimentação? Eu acredito que seja muito isso também, a questão de qualidade de vida, né? Eu estava até vendo uma entrevista no Rios da Xuxa, né? Hoje eu não uso ela mais como exemplo, porque ela optou em envelhecer de forma natural, né? Isso aí é a opinião dela. Não concordo, mas é a opinião dela, a gente respeita. Xuxa, Cássia Kiss, eu também acho que se a gente pode melhorar, pra quê, né? Exatamente, mas ela dando uma entrevista, né, na época que ela estava no auge, era modelo, falava, só tomava água de coco, dormia 10, 12 horas por dia, não fuma, não bebia, né? Até hoje acredito que ela tem esses hábitos, mas para aquela época ali, para ela, isso, carne vermelha, né? Então, estilo de vida. Eu sigo um médico, ele é bem loucão. É assim, o loucão que eu falo, ele é bem espontâneo nas lives dele. Aí ele conta assim: você quer ter uma pele linda? Ele é desse jeito. Você quer ter uma pele linda? Você quer ser isso? Você quer ser magro? E continua bebendo? Você não vai fazer isso nunca, você não vai conseguir isso nunca. Aí depois que eu vejo, eu falo assim: eis a questão. Vou continuar na minha vida. A vida é feita de escolhas. Não dá, eu fico assim, eu gosto, isso é um ponto de vista meu, Giovana, eu sei que a maioria dos podcasts, de programas de entrevista, o entrevistador, até como jornalista mesmo, eu não devo opinar, mas como o canal é meu e aqui, assim, eu não vou falar nada para não ser cancelada, mas eu acho o seguinte, quando você tem... quando você abre mão de coisas que te faz feliz, vou substituir o meu chopinho de sexta-feira por uma caminhada na lagoa, isso me faz feliz e tá tudo certo, tá tudo bem, mas eu vou deixar de tomar o meu chopinho e vou ficar sofrendo e não vou conseguir dormir e vou ficar assim, entrar numa depressão, não, isso pra mim, vou deixar de comer um brigadeiro porque engorda, também não. Tem que buscar equilíbrio. Exatamente. Né? Eu acho que nada... É aquela régua, eu sempre falo da régua imaginária, né? Que a régua... Vamos imaginar uma régua de 30 centímetros, aí você oscila, nós somos seres humanos, a hora que você está lá no 0, tem hora que você está lá no 30, mas assim, é bom você manter uma coerência ali na metade, para não se magoar. Primeiro de tudo, né? Não se magoar, não se maltratar, porque você se maltratando, se magoando, você acaba fazendo esse movimento às pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. Isso filosoficamente falando, eu acredito muito nisso, por isso que tem certas coisas que hoje eu olho e falo assim, já fiz e não faço mais. Sabe? Ainda bem que eu fiz poucas, sabe? Fiz pouquíssimas dietas. Então não se arrependeu tanto. Até hoje não, né? Vamos ver um dia.
Então vamos lá. O que você nunca faria em você mesmo? Preenchimento à base de PMMA. Antes que você responda o PMMA, o que é o PMMA? É um preenchimento permanente à base de um polímero que não é absorvível nem biocompatível com o nosso organismo. Por isso que muita gente morre quando faz. Não, na verdade, assim, quando dá ruim de verdade. Entendi. Né? E ele só é removível através de cirurgia. Mas é tipo injetar Um plástico dentro do seu corpo, que aquilo ali é uma bomba relógio. Pode dar alguma contaminação, alguma infecção bacteriana a qualquer momento. Entendi. Entendeu? Então as pessoas hoje sabem disso, porque na época onde teve, né, o surgimento do PMMA, eu conheço hoje muitas pacientes que vão ao consultório que nem sabiam o que eram. E os profissionais que injetavam os convenciam de que era um procedimento bom e a pessoa acredita. E hoje ela vê, né, o mal que elas fizeram para o rosto, para a pele, até para o corpo, né? Que hoje injetado no corpo também. É, porque na medida, igual se for no rosto, em qualquer parte do corpo, o corpo vai envelhecendo, aquele negócio vai ficar estático lá. Ele é que pesa, né? Que cai, né? E você vai fazer uma cirurgia para retirar, você ficar com a cicatriz. Entendi. Então, enfim, é algo que eu jamais faria em mim. E hoje, assim, o PMMA, ele é legalizado pela Anvisa? Olha, a Anvisa, ela autoriza numa certa quantidade, que é uma quantidade mínima ela autoriza. Só que ninguém respeita isso. Né? Hoje no glúteo, né, a gente vê um procedimento de harmonização de glúteo maravilhosos feito com PMMA. Né? Mas aí a pessoa tem que pôr na balança que realmente compensa, porque é um risco que você vai estar correndo ali, né? Em contrapartida, eu tô pensando, se é algo de borracha assim, deve tampar, assim, deve resolver vários problemas, que deve dar o volume e ainda deve tampar as imperfeições, no caso cutâneas. Não vou falar que o resultado é ruim, não, porque realmente fica bonito no glúteo, porém tem um risco, igual eu te falei, tudo tem limite, né? A gente tem que saber o que realmente convém ou não. E outra coisa, a maioria das pacientes, né, que chegam no consultório com PMMA no rosto, ultrassom microfocado não pode fazer, é contraindicado, né? Até o próprio enchimento com ácido hialurônico é contraindicado. Tem a anamnese ali, né? A anamnese assinada, né, por ele e tudo mais, que é um documento, né, pra gente. Mas eles falam. Aí, em alguns casos, até peço ultrassom da face, né, pra gente avaliar. E geralmente as pessoas que fazem, porque eu nunca vi. Você já vi fazer até na glabela, que é arriscadíssimo. Fazia muito no malar aqui, no bigode chinês, fazia muito. Né? Tem até uma famosa aí que colocou na boca e migrou, né? Que horrível. Gente, enfim, então é um perigo. Você jamais faria isso. Jamais. E você, polêmico, né? Você acha que existe exagero? A gente já falou disso, mas a gente exagero na harmonização facial hoje, claro. Super, né? Até porque tem a questão da distorção, né? De imagem, né? Que eu corto muito, converso muito com pacientes sobre isso. Já falei do surto, né? Que teve da harmonização facial, né? Que hoje já tá passando, graças a Deus. E hoje as pessoas estão procurando muito mais tratar a pele, né, ter qualidade, né, um brilho bonito, né, uma firmeza, do que projeções exageradas, todo mundo com o mesmo rosto, né, que teve essa época aí que tá passando. Pois que fica todo mundo com o mesmo rosto, né? Então, teve um ator que fez, gente, eu fiquei impressionada. Assim, eu falei, nossa senhora, tem que ter muita coragem mesmo. Mas, até pouco tempo atrás a gente estava ouvindo muito sobre o pessoal retirando, né, corrigindo. Eu tenho uma conhecida no Rio de Janeiro, ela mora no Leblon. Eu só fiquei amiga dela porque eu alugava esse apartamento dela quando eu viajava, eu dava uma parada para poder dividir a viagem. E ficava, o apartamento dela era muito bem localizado ali no Leblon, e ela era uma senhora, não sei se ela, né, eu tô falando era, porque eu perdi o contato, né, porque ela faleceu, não, espero que não tenha falecido, depois vou mandar mensagem para ela, se ela não responder é porque ela morreu, mas aí tudo, eu não posso perder a piada, né, gente, mas então, ela um dia me mandou uma foto
do antes e do depois do bumbum que ela fez. E ela tinha uns 75 anos na época, mas ela muito vaidosa, sabe? Ela poderia passar assim por uns 60, mas ela tinha 70 e bordoado. Gente, o bumbum dela é assim, olhando ela de costa, cabelão de mega ré louro atrás, você fala assim, gatinha, é gatinha, porque ficou perfeito. Só que eu fiquei assim, abismada com a coragem dela, sem conhecer essa parte técnica, a gente só fica sabendo na televisão, nos noticiários, que aconteceu, as tragédias que aconteciam por causa dessa aplicação, né? Então, eu olhava para ela e falava assim, nossa, você é muito corajosa. E ela queria me levar para apresentar essa médica para poder fazer. Eu falei assim, não, eu acho que não era nem uma questão não era uma questão é medo mesmo, sabe? Mas o medo é bom. O medo, você sabe que o medo é que nos mantém vivos, né? Exatamente. Na psicologia a gente sabe que o medo ele é necessário para que a gente possa sobreviver. Porque se não fosse o medo, imagina, você ia atravessar a rua, não ia olhar para os outros, né? A gente tem que ter medo e tem que ter HC... a substância que eu tô falando, que tem um apelido, quem entendedores entenderão a piada de mau gosto de quinta série que eu fiz aqui agora. A gente precisa de ter medo. Aí você já precisou, você já falou a respeito, mas aí a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Você já precisou desfazer algum procedimento feito por outro profissional? Já, por ser um procedimento mal indicado. E quando aconteceu esse procedimento? Quando acontece, porque assim, em todas as áreas tem a questão ética, né? Quando acontece esse procedimento, aí a pessoa tem um trauma de voltar lá, né? E ela procura outro. O que acarreta para o profissional, no caso você que está dando help ali? Isso, em algum momento, o outro médico, ele pode acionar e falar assim, não, eu que teria que corrigir ou não? Olha, na verdade, o certo seria o mesmo profissional fazer essa correção. Até porque a gente tem que dar sempre uma assistência, né? Que tem que dar um amparo ali para o paciente. Só que tem essa questão também do trauma, né? Que você disse, né? Que você mesma disse. A paciente já fez, não deu certo, ela fica com insegurança, né? De voltar no mesmo profissional para corrigir. Eu não volto. E eu já peguei muitos casos, né? Não vou falar também que isso nunca aconteceu comigo, né? Porque, igual você falou, nós somos humanos, a gente é passivo de erros, mas tem a ética profissional, né? Então, ali a gente só quer tranquilizar o paciente e ajudar da melhor forma possível. E qual que foi o procedimento que você precisou desfazer que te deu mais trabalho? Foi preenchimento na região da olheira. Logo no rosto? Porque nem toda olheira pode ser preenchida, né? A gente tem que avaliar muito bem avaliado, que além do produto correto, que ácido hialurônico não é tudo igual, né? A técnica de aplicação correta, né? O plano certinho, a quantidade, porque muitos erram pelo excesso, né? Então, foi mais sobre isso. Mas deu tudo certo depois. Já corrigi. Ganhou mais uma paciente, com exatamente. certeza, né? Você acha que, assim, psicologicamente falando, as pessoas estão mais inseguras pela busca dessa perfeição? Sim, justamente pela sua cobrança, né? Cobrança da mídia. Eu morro de vontade de um dia... Essas influenciadoras digitais. Pois é, eu morro de vontade de um dia falar assim, eu vou cancelar minhas contas, não vou mais olhar essa família perfeita aqui, porque eu sei que é tudo fake, mas eu nunca consegui. Eu acho que eu também nunca vou tentar, porque eu vivo disso. A gente tá com um tempinho, mas a gente fala de beleza, menino. Acho que dá rende, né? O assunto rende. A gente precisa falar aqui. O nosso diretor já avisou que a gente só tem 10 minutos aqui. Eu vou tentar sintetizar o máximo. Esse diretor vai te falar, não tem nem 1 minuto de brinde aqui.
O que pesa mais para envelhecer bem? Genética ou estilo de vida? Estilo de vida, com certeza. Você pode ter a estética mais maravilhosa Tô do ferrada. mundo. Se você não ter ali Tô hábitos de ferrada. vida saudável, não tem genética que vai segurar, né, Giovana? Pois é. E eu fico pensando assim, gente, é uma questão que tem que vir de berço, né? Exatamente. É estilo de vida e os procedimentos, né, que tem que Sim. investir, né, para Sim, cuidar sim. também, para envelhecer com qualidade. Muito bem, muito bacana isso, assim, esse programa que a gente está gravando aqui, eu tenho certeza que ele vai abrir um leque para muito mais perguntas, porque muitas pessoas têm medo de começar e não conseguir parar, e geralmente, o que a gente tem hoje? Ah, não, eu sou biomédica, eu trabalho com estética, eu não sou terapeuta. E eu vejo que você conduz isso com uma maestria muito grande, assim, você é fantástica, porque você já várias vezes, assim, eu fui com uma ideia e você falou, eu já vi você fazendo isso também com outros pacientes, ah, não precisa, não, tá bom, não precisa mais, vamos devagar, né? E eu vejo isso que é muito humano da sua parte, porque a maioria das clínicas até hoje, tem uma lista aí, que eu tenho pacotes pelo Belo Horizonte inteiro, que assim, eu fiz uma e parei de ir, porque a pessoa mal começou um pacote, ela só quer o lado comercial. Mas sabe o que é isso também, Giovana? Hoje as pessoas estão muito imediatistas. Pois é. Né? E eu sempre falo, a gente não dorme, não acorda assim. Meu sonho é dormir Giovana e acordar Angelina Jolie. Entendeu? Isso nunca aconteceu. Então, não é, tudo é um processo, né? Tudo é um tratamento. Eu sempre gosto de trabalhar com protocolos de tratamento, né? Por isso que hoje a harmonização está sendo um pouco de moda, né? O que é a harmonização? Era quando eram usados litros aí de ácido hialurônico de uma vez na faixa de paciente para construir um resultado. Né? E hoje a gente trabalha com tratamento. O né? Face ID do telefone, os Face ID das entradas do condomínio nem funcionam mais. Trocar até de passaporte. E vamos lá. Rapidinho aqui, vamos pular uma pergunta, que a gente está com o tempo meio esgotado. Vamos lá, responda sem pensar, com Larissa Lopes. Botox ou bioestimulador? Difícil, mas eu vou ficar com bioestimulador. Bioestimulador. Laser ou ultrassom? Ultrassom. Skincare caro ou disciplina? Disciplina. O básico é que funciona. Bacana. E o que seria essa disciplina aí? Disciplina para usar um bom filtro solar, um bom hidratante. Não adianta comprar skincare caríssimos e não ter disciplina para usar. Entendeu? Por isso tem que ser disciplina para fazer o básico, porque o básico bem feito é o que funciona. Muito boa a sua resposta. Academia ou procedimentos? Procedimentos. Ainda bem, Larissa, nossa. O pessoal meu coração até disparou. Agora. Não, meu coração até disparou aqui. Eu falei, se ela falar academia, meu Deus do céu. Academia é importante também, tá? Sim, gente? Não, um conjunto, né? Mas conjunto. eu também acho. Ácido hialurônico, amor ou cautela? Amor com cautela. Amor com cautela. Isso. Tá. Lembrei de uma música da Rita Lee, mas não vai dar tempo de eu cantar. Quando você se olha no espelho, o que considera mais importante? Parecer mais jovem ou parecer sua melhor versão? Sua melhor versão, viu, Giovana? Independente de se optar em envelhecer natural ou realizando procedimentos estéticos ou cirúrgicos, o importante é se sentir bem consigo mesmo. Exatamente. Essa foi a sua resposta. Essa é a minha resposta. E no seu caso? Sempre vou optar por procedimentos estéticos. Eu vou me olhar no espelho e me sentir minha melhor versão, envelhecendo bem, com qualidade, de forma natural. Agora a pergunta que eu gostaria, que não está aqui, eu não está aqui, mas eu gostaria que você respondesse. É possível um profissional da área como você se auto-aplicar ou não? Super!
Eu mesmo faço minha toxina, já fiz meu estimulador de colágeno, faço meu ultrassom. É bom, né, ter um colega de profissão, um amigo ali pra gente trocar, né? Mas quando não tem ninguém pra te pegar na reta, meu filho, a agulha tá ali, ó. Meu Deus do céu, bioestimulador sozinha? Já fiz bioestimulador, eu vi mesmo. Meu Deus do céu. Próximo eu vou até gravar. Não, isso vai viralizar, porque assim, sinceramente, eu não me vejo assim. É muito comum nós profissionais da área de saúde, a gente fazer esses procedimentos da gente mesmo. Só que eu te falo, eu sempre prezo a naturalidade justamente por isso. Como nós temos acesso muito fácil, o estoque tá lá, é só lá pegar e colocar, a gente tem que ter um pouco de noção e não perder, né, essa noção justamente pra gente não ficar com o rosto muito artificial. Sim. E hoje as pacientes gostam de mim porque elas veem meu rosto, veem que a pele está bem cuidada, bem tratada, sem exageros. Sim. E é isso que eu quero passar para minhas pacientes. Sim, aí você passa isso muito porque bem. Muitos colegas já perderam, né, a naturalidade, estão muito artificiais, justamente para a gente ter acesso fácil, né? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que isso é o melhor cartão de visita que, no seu caso, você tem. Porque eu conheço outras profissionais muito boas também, mas assim, como a entrevista é sua, eu te admiro muito, né, como profissional, como pessoa. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link o QR Code do seu Instagram e o seu contato. E eu gostaria que você falasse para o pessoal onde te encontrar, quais os dias que você trabalha, se você trabalha fora de Belo Horizonte. Então, já trabalhei muito fora de BH. No início da profissão, eu ia atender na NUC. Que isso? Que é divisa, né? Trivisa, Bahia. Na verdade, Bahia Espírito Santo, né? Em Minas. Eu saía daqui, Giovana, no ônibus, uma sexta-feira à noite, viajava a sexta-feira inteira, chegava lá no sábado de manhã, atendia o sábado inteiro e voltava de novo para BH para descansar o domingo para voltar a trabalhar na segunda. Ou seja, vocês, coleguinhas que não estão em Belo Horizonte, que querem fazer um tratamento disso, ela não falou que pode, mas de repente é uma boa. Você que está em Dubai, você que está aí nos Estados Unidos, olha só, esses tratamentos nos Estados Unidos são caríssimos. Vocês podem, eu atesto, vocês montam um grupinho, paga passagem, estadia, vai, paga barato, todo mundo fica feliz. E tá tudo certo. Então é possível fazer isso. É possível. Hoje eu atendo num consultório, no centro, próximo do Shopping Cidade. Fico às quintas, aos sábados, às quartas pela manhã. Atendo também, né, em franquias também, mas só procurar lá contato no Instagram, que aí a gente está à disposição, atender com o maior prazer do mundo. Olha, eu te agradeço muito por ter dado pra gente o seu tempo, essa aula. Pena que foi assim, muito pouco tempo, 1 hora passou. Eu tô achando que o diretor tá roubando meu tempo. Ele tá falando que não, mas é só uma brincadeira, mas é porque quando o assunto é bom e quando a gente conversa, entrevista uma pessoa com conhecimento de causa, fica tudo muito mais fácil, né, Larissa? Doutora Larissa, mas hoje a gente está de colega, então eu vou chamar de Larissa, certo. Mas você que está aí vai chamar de doutora Larissa. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar sobre um pouco da minha história, da minha profissão, né, foi uma experiência muito especial e poder compartilhar, né, um pouco da minha experiência também é sempre bom. E quem sabe a gente não grava um dia, não marca um dia de gravar no consultório, né, um atendimento, não mostrando, mas assim, mostrando como é feito, né, isso. Sim, eu vou passar para os nossos novos patrocinadores as possibilidades, e se você aceitar, para mim vai ser uma honra. Vai ser maravilhoso, porque as pessoas se encorajam, né? Exatamente, perde um pouco medo, né? Perde, e eu já tô aqui, gente, eu nunca pensei em fazer um bioestimulador no rosto e fiz. Fiz recentemente, né? Fiz as massagens, mas estou com o rosto um pouquinho inchado, mas amei, porque assim, eu já tô me vendo assim, ó, Giovana Bela. Eu já senti assim, por pouco tempo a gente já sente, né? Exatamente, já sente a diferença. Incrível. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Larissa e o e-mail do nosso programa, para que se você tiver alguma questão, alguma pergunta, ou se você quiser participar contando sua história, fique à vontade. Vai ser muito bom. Agora o nosso programa vai ser num formato diferente, surprise, na próxima semana. Mas a nossa primeira e abertura do nosso foi a doutora Larissa, que eu tenho muito que agradecer. Muito obrigada, Eu agradeço, doutora. Giovana, pela oportunidade. Alô, um beijo, gente.